Muito bem, estamos de volta. Vem pra cá, é hora de cuidar da sua saúde. E, em especial, hoje vamos falar sobre saúde emocional, como lidar com os conflitos. Vem pra cá, olha, porque durante a nossa vida a gente se depara com situações que nem sempre vão ser agradáveis. E na maioria das vezes essas experiências causam dor, causam sofrimento. Você já viveu ou de repente está vivendo uma situação parecida com isso? Bom, no programa de hoje a gente quer entender melhor como surge o conflito emocional e também o que dá para fazer para lidar com esse sofrimento. E para isso, a gente convidou ninguém mais, ninguém menos que o Dr. César Vasconcelos, psiquiatra aqui sempre de plantão nos nossos programas, e ele vai com a gente nessa jornada ao longo do programa nos ajudar nessa questão de conflito emocional. Sua participação é sempre bem-vinda. Aproveita que a gente vai deixar o tempo com o Dr. César aqui mais esticado. Muita gente pede isso. Então, olha, manda pra gente a sua questão, manda pra gente a sua participação através do QR Code aqui, que vai te levar para o nosso WhatsApp, ou então digitando o nosso contato aí, que é 12 98266 0004. Doutor César, que prazer ter você aqui, doutor. Bom, estou com você de novo aqui, Teru. Já logo no começo do programa, você está sempre aqui com a gente, mas fica na metade do programa para o final. Mas agora a gente vai esticar essa participação, né? Tá mais tempo aí, que legal, né? Doutor, também o Sim. assunto merece, porque a gente está vivendo em tempos difíceis, tempos de muita preocupação, de muito conflito emocional e eles se desmembram, tem várias vertentes aí que a gente precisa de dar uma atenção especial, né, doutor? Isso, é verdade. Sim, inclusive até não só, mas também por causa da pandemia, né, que gerou muita estresse emocional, estresse pós-traumático, né, tristeza, depressão nas pessoas, e o mundo está realmente caminhando para uma coisa mais complicada em termos de saúde mental, né? Agora, doutor, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é um sofrimento, o que caracteriza um sofrimento mental. Sofrimento mental, a gente tem que pensar assim, tem 4 dimensões que a gente pode sofrer do ponto de vista mental. Primeiro, fisicamente, porque a gente pensa e a gente sente com o cérebro, né? O cérebro, chamado encéfalo, tem no adulto 1,5 kg de massa encefálica, né? Então, ali depende da alimentação, da qualidade do sangue. Então, a gente tem que cuidar do físico para poder ter um cérebro funcionando e, portanto, saber lidar melhor com os desafios da vida que produzem sofrimento. Depois, nós temos sofrimento mental bem dentro do campo psicológico. Então, aí você vai ter tristeza, vai ter ansiedade, vai ter medo, vai ter culpa, vai ter vergonha, né? Então, são os sofrimentos psicológicos mais principais. E também temos a dificuldade social, quer dizer, tem pessoas que sofrem muito mentalmente falando porque têm uma inabilidade social. São pessoas que têm, ou são pessoas muito agressivas que então afastam todo mundo, ou são pessoas muito passivas que sofrem porque não sabem colocar limite, então é vítima de abuso com frequência. Então, e tem também a área espiritual, né, Teru? Que a nossa batalha na vida, no dia a dia, tem também a dimensão espiritual. Então, o sofrimento mental, ele tem o aspecto físico, né? Cuidar bem dessa caixa aqui craniana, né? Tem o aspecto psicológico, das relações humanas com as pessoas, com a gente mesmo, né? Tem o aspecto social e tem o aspecto psicológico. Mas dentro da psicologia, dentro da saúde mental especificamente, aí os principais sofrimentos são a tristeza, a angústia, a ansiedade excessiva, o medo, que é a fobia, né? Os tipos de fobia, culpa excessiva, culpa falsa, muitas vezes, que faz a pessoa sofrer, né? E tem, enfim, a vergonha também, pessoas que têm uma timidez excessiva. Isso é muito sofrido para a pessoa que vive isso, né? Agora, doutora, é o seguinte, quando eu era mais nova, eu achava que em determinada fase da minha vida, eu já atingiria uma estabilidade ali, sem tanto sofrimento, já passei por muitos perrengues. E aí eu descobri que não, a nossa vida nunca é assim por muito tempo. A gente tem altos e baixos. Isso. E esses sofrimentos fazem parte, as perdas fazem parte da nossa existência, as dores fazem parte da nossa existência. Agora eu quero saber o seguinte, como é que eu sei que eu estou vivendo um sofrimento mental e não só um período natural, digamos assim? É uma boa questão, porque realmente a vida não é retilínea, né?
Tem um psicanalista muito profundo, Rolomé, ele fala assim, a vida não é automática, ou seja, a gente tem que parar, pensar, né? A gente tem, todo ser humano normal tem suas lutas emocionais. Eu só conheci uma pessoa do seu lado humano, que era 100% normal mentalmente falando, que se chama Jesus Cristo, né? Mesmo assim, você vê, ele teve angústia, teve tristeza, teve que lutar, né, na sua humanidade. Então, o crescimento emocional, a recuperação emocional, vou usar a palavra diferente para a mesma coisa, ela é para sempre. Né? Eu também achava, quando chegasse na idade idosa, né, assim, vai estar tudo zen. Não está tudo zen. Eu acho que a gente sempre busca isso, né? Tem pendência aqui, pendência ali, porque aí, sabe... então, a cura emocional, ou o amadurecimento emocional, ou a recuperação emocional, mental, é um processo que vai durando a vida inteira, né? A gente tem que estar ativo nisso. É chato pensar nisso, é chato, mas é a realidade, a gente tem que enfrentar isso, né? Eu acho que é chato pensar, mas se a gente sabe que os dias bons não vão durar para sempre, a gente se prepara também para a luta nos dias difíceis e vice-versa. Os dias difíceis também não vão durar para sempre, Isso. Então a gente espera sempre pelo melhor. Agora... tem até aquela frase assim, né? O que é bom do que a gente está sentindo, o que é bom passa, mas o que é ruim também passa, Graças né? a Deus. Agora é o seguinte, doutora, eu quero saber quais são as doenças ou problemas mentais que podem se desencadear aí, então, por causa do sofrimento mental. A gente está vendo aqui essas pessoas, essas mulheres, a gente traz aqui as mulheres, porque eu tenho a impressão de que as mulheres parece que são mais suscetíveis à depressão e a doenças, a conflito emocional. Vamos tratar aqui de algumas causas, algumas pontuais, algumas doenças ou alguns agravamentos, né? Parece que muito mais comum hoje crises de pânico do que, quem sabe, há décadas atrás. É verdade, E crise de pânico, você sabe que o Brasil é o país top em termos de transtorno de ansiedade. 9% dos brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade significa a ansiedade fica exagerada, fica muito alta e aí aparece num tipo de sintoma nessa pessoa. Então, uma das maneiras que a ansiedade alta pode aparecer no indivíduo, essa ansiedade exagerada, é a crise de pânico, né? Também tem a fobia, tem outros tipos de estresse pós-traumático e somatizações e tal. Então, a crise do pânico, ela é um transbordamento de ansiedade. A pessoa fica com tanta ansiedade que ela tem uma crise que, em geral, é rápida, dura 8, 9 minutos no máximo, por Mas ali. muito angustiante. Muito angustiante, porque vem na cabeça da pessoa, em geral, o pensamento mais comum que vem nas pessoas que tem crise de pânico é achar que vai morrer e geralmente vai infartar, né? Outras têm uma sensação de que vai sair da realidade, vai surtar, né? Vai perder o juízo, né? Então vem sudorese, vem taquicardia, vem frio na barriga, às vezes tonteira, né? E é uma crise que é bem dolorosa para as pessoas que experimentam. Tem pessoas que têm, às vezes, uma crise na vida só e nunca mais tem. E tem pessoas que têm uma sequência de crises e aí ela tem que ter um atendimento mais de perto. Um outro agravante do conflito emocional pode ser a crise eufórica da doença bipolar. Parece até uma coisa boa, né? Se a pessoa está feliz, está alegre, mas na verdade está acima do limite normal, né? Pode gerar problemas também essa euforia exagerada. Muitos problemas, é verdade. Quer dizer, o transtorno afetivo bipolar, o nome está dizendo bipolar, tem 2 polos. Então, essa pessoa vai ter, em algum momento da vida, uma crise depressiva, depressão clássica, né? Tristeza, apatia, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, perda de prazer. Depois, ela pode passar um período normal, né, 1, 2 meses, e aí ela pode entrar, então, ela vai entrar numa crise eufórica, né? Então, ela tem uma curva para baixo, que é a fase depressiva, depois uma curva para cima, que é a fase eufórica. Quer dizer, a pessoa na crise eufórica da doença bipolar tem 2 tipos básicos, tem o bipolar tipo 1 e bipolar tipo 2, né? O tipo 1 é o mais complicado. Então, a pessoa na crise eufórica, ela fica muito acelerada, tem comportamento de risco, ela dorme pouquinho, 3 da manhã acorda, está ligando para as pessoas, desconfiou, vai para o espaço, né? Não pensa em nada. 3 da manhã está ligando para os amigos para marchar um churrasco, né? Quer comprar coisa que não pode comprar, não tem dinheiro e tal, mas vai lá e começa a gastar com o cartão. Então, ela está numa euforia, assim, incontrolável. Tem a taquilalia, ela fala muito sem parar, né? E a pessoa vai saindo da realidade. Então, realmente é uma crise
é importante que tem que ser realmente entrar com atendimento psiquiátrico e entrar com medicação. Gente, o Dr. César já falou aqui algumas vezes sobre a bipolaridade e a importância do tratamento contínuo, né, doutor, em ambas as fases. Tanto quando está com depressão como com a euforia, tem que estar monitorado e às vezes medicado, muitas vezes, tem que estar né? medicado, Se a fase depressiva não é tão profunda, talvez a psicoterapia resolva. Mas na fase eufórica, seja bipolar 1 ou 2, não tem como, porque a pessoa na fase eufórica, o diálogo não funciona, né? Ela fica irritadíssima quando alguém tenta dizer, você está fazendo besteira, você está gastando demais, ela fica irritadíssima, então ela não aceita ajuda. Aí tem que realmente ser... Ela não aceita que tem doença, né? Então ela vai ter que entrar com a medicação. Mais pontual. Olha aqui, gente, outro agravante de conflito emocional. Depressão com sintomas já psicóticos. É uma depressão muito mais incapacitante, doutor. Bem mais. A depressão, o pessoal de casa, então, a depressão tem depressão leve, moderada e grave ou severa, né? E na depressão severa ou grave, ela pode subdividir em 2 tipos, sem o quadro, sem sintomas psicóticos ou com sintomas psicóticos. O que é sintoma psicótico? Psicose é o nome científico para loucura. Ou seja, a pessoa que tem uma depressão grave com sintomas psicóticos, ela sai da realidade. Então, ela pode ter alucinação, pode ter uma ideia de perseguição, pode achar que tem um bicho ali que vai atacar, né? Que é um delírio, vai ter delírio, pode ter alucinação. Ou uma ideia fixa, né? Geralmente a ideia é persecutória, né? Mas o deprimido grave, psicótico, ele realmente fica fora da realidade, alterado e também não tem como atender em termos de psicoterapia de diálogo, aí tem que entrar com uma medicação que não é só para depressão, vai ter que entrar aqueles medicamentos chamados antipsicóticos, né? Vamos seguir em frente aqui, doutora. A gente está tratando, você que está chegando agora aqui no Vida e Saúde, sobre os agravamentos de um conflito emocional que não foi devidamente percebido, muitas vezes não foi tratado também. A própria ansiedade, doutor, que talvez seja a raiz de vários desses problemas. Você sabe que tem alguns autores, viu, Teru, que diz que a ansiedade, uma angústia humana, ela é a mãe das psicopatologias. O que é isso? Né? A ansiedade excessiva, a angústia profunda, ela é a mãe de todos os transtornos mentais. Quer dizer, desta angústia base, assim, sairia dependência química, anorexia nervosa, transtorno de ansiedade, depressão, até depressão pode ser em alguns casos assim. Então, ansiedade também é importante dizer para o público de casa, né, Teru, que ansiedade todo mundo tem. Sim, eu achava até, doutor, que eu tive dificuldade de uma época que passei também por algum conflito emocional. Eu achei que a ansiedade fosse só aquela necessidade de adiantar as coisas, mas é muito mais do que isso. É mais que isso. Quer dizer, a ansiedade todo mundo tem, igual temperatura, todo mundo tem, mas nem todo mundo tem febre. A febre é o aumento da temperatura que está dizendo que tem alguma infecção aqui no corpo, alguma inflamação. Okay. Então, quando a ansiedade ela fica exagerada, aí é sinal que a pessoa está tendo algum conflito na sua vida e por isso que a ansiedade aumentou. Tá. E a pessoa com ansiedade muito alta, se você vai no CID, Código Internacional das Doenças, né? Você vê ali, tem um capítulo chamado transtorno de ansiedade. São vários tipos, como eu estava falando antes. A pessoa pode ter uma ansiedade muito exagerada que estoura ou manifesta pela crise de pânico, outros por uma fobia simples, outra por fobia social, outras por somatização, outra por estresse pós-traumático, né? Outra toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então, a ansiedade, quando fica exagerada, ela tem que ser tratada, né? Vamos dar uma olhada nessa última questão aqui, doutor. Seriam os distúrbios alimentares, também sérios, também de difíceis diagnóstico, difícil tratamento também. E nem sempre com sucesso, com bom prognóstico, né, doutor? Infelizmente. Infelizmente. Realmente, os principais são a anorexia nervosa e a bulimia, né? São quadros difíceis de tratar. Até porque a própria, por exemplo, no caso da anorexia nervosa, que é mais nas meninas do que nos rapazes, muito mais nas meninas, geralmente na adolescência, a menina ela adotou aquele comportamento como se fosse a estrutura do eu. Então, como é que ela vai pensar em mudar se ela só conhece ela mesma sendo daquele jeito? Então, é difícil, aí tem que ter psicólogo, nutricionista, psiquiatra, né? E a família orientar. Então, realmente, distúrbio alimentar Embora difícil, não é impossível, né, não doutor? é impossível, mas tem realmente tratamento. Tá. Sim, tem tratamento e tem pessoas que melhoram bem
e aprende a administrar, né? Mas a família tem que entrar, porque geralmente como é jovem, né, que atinge mais esses problemas, então a família tem que entrar. Às vezes são pessoas que vêm de uma família muito rígida, ou pais que às vezes olejavam muito o aspecto físico da menina, enfim, tem algumas características que a família tem que entender para poder ajudar essa jovem que está com, no caso, a anorexia nervosa, né? Importantíssimo a gente conversar sobre esses assuntos aqui, que são difíceis, inclusive, de serem abordados, mas aqui no Vida e Saúde a gente tenta trazer os problemas, tenta trazer também o entendimento, a raiz de tudo isso e você também encontra, então, caminhos para a solução. Chegou uma interação interessante aqui, doutor César, que eu quero trazer na nossa tela, do Riso Brito de João Pessoa. Eu vivo em pânico 24 horas por dia. Não sei mais o que é viver em paz. E as crises graves acontecem 2 ou 3 vezes por semana. É muito triste isso. Conta aqui a Riso Brito. Riso, sinto muito por você. E, doutor, parece uma situação realmente que precisa de um acolhimento, de um cuidado mais direcionado aí. Precisa. Olha só, mas você tem que pensar o que está produzindo isso, né? Você tem que pensar da causa para o efeito. É verdade, sabe, uma coisa importante, quando a gente fala sobre ansiedade, existe também outra maneira de estudar a ansiedade humana, ansiedade patológica, ansiedade doentia, que é a ansiedade traço e a ansiedade estado. Ansiedade estado é quando a pessoa, né, a gente vai fazer uma prova do Detran, né? Ou vai fazer o Enem, ou vestibular, ou coisa assim. Então a ansiedade aumenta, depois que passa aquele evento, a ansiedade volta para o normal que existe da pessoa. Então essa ansiedade que não tem que tratar, vamos dizer assim. Tá. Mas tem pessoas que têm ansiedade traço, o nome já está dizendo, são pessoas que já eram ansiosas desde pequena, né? Já é um traço da personalidade. Muitos pacientes que eu atendi no consultório ao longo da vida, eu sou ansiosa desde sempre, né? Então, será que você, né, é ansiosa desde sempre? Então, tem que pensar nisso. Se você tem um perfil já de ansiedade trazendo lá do seu passado e junto disso está acontecendo alguns eventos traumáticos, que eventos traumáticos são esses? O que é o número 1 pior para você, né? Pega esse número 1 que está pior para você e começa a pensar o que eu posso fazer para tentar resolver essa situação mais emergente que está gerando crise de ansiedade e leva a crise de pânico. Então, tem que trabalhar em cima disso. Importante também enfrentar, então, né, doutor, aquilo que de repente está amedrontando a gente. Então, é importante, sabe, não pensar também que o tratamento vai ser só medicamentoso. A gente vai voltar a falar sobre isso depois, né? Então, às vezes, como as pessoas que estão com crise muito frequente, tipo pânico, então elas precisam de medicação para poder ajudar, até para poder funcionar. Mas o número 1 não é a medicação. O número 2, o que está acontecendo em sua vida e o que está ao seu alcance fazer para diminuir essa ansiedade, para então não ter tanta crise assim. Porque você tem que fazer alguma coisa, se proteger melhor, colocar limite, aprender a dizer não, se preparar para enfrentar, né? Bom, aguenta aí, fica com a gente até o final, Riso, porque tem muita coisa mais para você entender aqui nesse Vida e Saúde de hoje. Chegou mais uma interação que eu quero trazer nesse momento aqui na nossa tela. Quem está com a gente agora é o Ferdinando, nosso amigo mais uma vez. É uma bênção ter o Dr. César Vasconcelos por mais tempo no programa Vida e Saúde. Eu aprendo bastante com as suas orientações. Doutor, eu gostaria de saber se o excesso de perfeccionismo pode gerar distúrbios mentais. É a participação do Ferdinando, sempre inteligente, sempre querido aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, Ferdinando. Ferdinando, obrigado por sua pergunta. Realmente faz sentido. Sabe o que é perfeccionismo? Perfeccionismo é uma característica de personalidade que a pessoa é muito dura, né? Muito dura com ela mesma e dura com as pessoas. Em geral, as pessoas perfeccionistas, Teru, são pessoas que colocam mais as coisas na frente das pessoas, inclusive ela mesma, né? Então, o perfeccionismo, ele em si já é um sofrimento mental, não é nem que leva a mais sofrimento, né? Ele já é... Ele é exigente. Ele é exigente, é uma pessoa que não consegue relaxar, uma pessoa que, sei lá, está 3 semanas esperando chegar o dia de ter um vídeo que quer assistir na TV. Aí quando chega aquele dia, esperou 3 semanas, chegou o dia do vídeo chegar lá, tocar, ele vai, não, eu vou lavar a louça primeiro, depois eu vou lá assistir. Quando vai assistir, já está na metade do vídeo, quer dizer, né? A pessoa é muito dura com ela mesma. Então, e é possível aprender a relaxar, aprender a flexibilizar. O perfeccionista precisa pensar que é possível ser flexível e manter-se responsável. Não Excelente. É bom, vai conseguir fazer as coisas, mas tem que ter um pouco mais de afetividade consigo mesmo. Tá certo. Olha,
Vida e Saúde está com tudo aqui por aqui hoje. O Dr. César vai continuar com a gente no próximo bloco, mas aguenta aí, a gente vai fazer um intervalo curtinho. Na volta, você vai entender como é importante entender a raiz desses problemas, como lidar também com eles de maneira adequada, e você vai acompanhar isso tudo no próximo bloco. Mas ainda hoje no programa tem galinhada vegana. Olha que ideia sensacional para você aí. A gente volta já.